Olá pessoal, todos bem? Terapeuta Paulo Dor tá passando aqui para conversar um pouco com vocês. Todos os dias, durante a semana, de segunda a sexta, nós soltamos um material para os grupos nossos, grupos fechados de WhatsApp. E nessa última quinta-feira, no dia 19/3, eu soltei um vídeo sobre essa questão toda do coronavírus. Eu abordei uma questão que geralmente eu não foco muito, que é a questão espiritual. Dentro do Sintonia, que é a técnica que eu trabalho, nós trabalhamos a vida pessoal, afetiva, social, familiar, profissional, financeira e espiritual. E é dividido em 4 momentos, que é a vida pessoal, a vida social, a vida financeira e a vida espiritual. E a vida espiritual, em respeito à religião e à fé de várias pessoas, eu falo muito pouco. E por causa dessa questão que está acontecendo no nosso planeta e no nosso país, várias pessoas começaram a questionar qual que era o ponto, qual que era a visão do Sintonia Quântica e qual que era a minha visão em relação a isso tudo. E eu me posicionei e deu bastante repercussão isso, várias pessoas entraram em contato, perguntando mais e perguntando mais e perguntando mais. E como o vídeo é muito curtinho no WhatsApp, eu resolvi fazer esse outro vídeo, um pouco mais longo, disponibilizar no YouTube, no Facebook, no IGTV, para que mais pessoas de repente fizessem as suas reflexões pessoais em cima daquilo que eu tenho, lembrando que o que eu tenho não é uma verdade, é a minha verdade compartilhada com um grupo de pessoas que de uma certa forma vem nisso também a sua verdade. E esse grupo se torna uma egrégora, e uma egrégora de energia, de força, de pensamento, de fazer mudanças no nosso planeta, e é o que a gente tem tentado fazer. Dentro da ideia do Sintonia Quântica, nós trabalhamos com frequências positivas e negativas no astral. Então existem consciências positivas, gente boa, gente que quer ajudar, e também pessoas ruins, pessoas negativas, pessoas que querem atrapalhar. E essa ideia da proliferação do vírus, ele vem num momento em que todo o planeta ele estava extremamente acelerado e num processo de economia, de recessão, e as pessoas começam a olhar para isso e questionar se vale a pena ou não. Só que os governos, os governantes, os administradores, as grandes empresas, as grandes corporações não querem parar, querem resgatar o lucro e fazer com que as coisas aconteçam financeiramente. E o coronavírus ele vem para fazer com que tudo entrasse no caos, para que tudo surtasse, para que entrássemos numa onda de pânico, que desse um bug muito grande, que a economia parasse, que tudo parasse, que as pessoas entrassem em conflito, uma histeria coletiva. E a espiritualidade positiva, os bonzinhos, digamos assim, usaram disso para fomentar o lado bom que nós temos. Nós temos um lado bom. As pessoas querem viver bem, viver melhor, viver com qualidade, viver com tranquilidade. E de 10 a 20% são pessoas gananciosas, pessoas egoístas, pessoas rancorosas, pessoas amargas, que tendem para o mal, que tendem para o negativo. E esse processo todo fez com que as pessoas tivessem que entrar num processo de reclusão, entrar num processo de isolamento, só que num processo de isolamento de reflexão, num processo de olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo. Começa a acontecer o que aconteceu na Itália, por exemplo. As pessoas começaram a ressignificar esse momento de peste, digamos assim. Então elas começam a cantar, elas começam a se unir, elas começam a ser solidárias e as coisas começam a tomar um novo rumo, uma nova frequência, uma nova sintonia, uma nova vibração. E todo aquele pânico inicial, ele se transforma em solidariedade, em ouvir o outro, conversar, em dialogar, em ajudar, em ser solidário. Pessoas se oferecendo para ir no mercado para as pessoas mais idosas que são um grupo de risco, se colocando à disposição, porque está todo mundo parado, ninguém tem que sair de casa correndo. Então, o processo de solidariedade ele começa a acontecer de uma forma mais leve, mais gostosa e mais sutil. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que a humanidade ela tem lugar para as coisas. E é um basta, sim, na sociedade para tudo começar a entrar no lugar. O dinheiro, ele preocupa? Preocupa. A maioria de nós vai para o Serasa? Sim. Mas isso nós conseguimos repor, isso nós conseguimos ir atrás. Isso é secundário. Quando nós começamos a olhar
para nós mesmos, para as nossas capacidades. A ansiedade diminui, o estresse diminui. Eu recebi hoje de manhã 20 imagens que estão mudando o mundo. Golfinhos aparecendo nos canais de Veneza, os peixes aparecendo, poluição diminuiu. Então, o universo, de uma certa forma, o planeta, ele começa a respirar. Tudo isso é muito positivo, nós temos que olhar para isso de forma positiva. Existe aqueles 15, 20% ainda que encheram a casa de comida, que estocaram, que compraram gel para 3 anos, ainda existem, mas são poucos, é uma minoria. De cada 10, são 2. Tem uma música que eu me lembro do Senhor da Guerra, que uma pessoa decide a vida de várias outras, e é o que nós temos vivido durante muito tempo. O nosso país, no último ano, ele entrou num processo de dualidade muito grande, o mundo entrou num processo de dualidade muito grande, e essa parada que o vírus deu, ele serve para nós nos reconectarmos com nós mesmos. Existem pessoas sendo solidárias. Os produtores continuam produzindo, então fome você não vai passar. Alguém que tem dinheiro vai suprir para você em algum momento. Pessoas que realmente têm consciência de classe, de raça, de ser gente mesmo, e que ajuda, que é solidário, que faz as coisas acontecerem. E uma última coisa, assistam pouca televisão, assistam pouco jornalismo, porque assim, o que é passado de manhã é repetido na hora do almoço, é repetido à noite. Assista o Jornal da Noite, pegue as informações para você saber o que está acontecendo, quais são as últimas notícias, e não fique vidrado nisso, porque senão você acaba entrando numa neurose coletiva. Tenho assistido pouco jornal, mas eu tenho visto que tem mensagens muito boas, mas tem algumas mensagens subliminares que eu particularmente não gosto. Olha, foi descoberto tal e tal remédio, mas ainda não está disponível. É uma forma de manipulação isso. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que vemos nos noticiários. Outro ponto que eu coloco é a questão de Deus. Algumas pessoas questionaram Deus. Deus não está brincando conosco. Se você tem uma fé frágil, eu falava isso no vídeo de ontem, eu vou pedir que você pare por aqui, porque o que eu vou dizer, ela pode agredir a tua fé, agredir a tua religião, e não é essa a minha intenção. Dentro do que eu acredito, dentro do Sintonia Quântica, dentro da visão do Paulo, Deus não interfere e Deus nunca vai interferir na nossa vida. Por quê? Deus, ele não toma partido. Quem que é o bom, quem que é o ruim? Deus não toma partido. Você tem condições de procurar um trabalho ou você tem o livre-arbítrio de ficar pedindo ajuda para as pessoas. Mas você tem condições de sair dessa situação. E o Sintonia Quântica acredita nisso, porque nós temos uma parcela divina dentro de nós. Você não tem que ser o grão de areia na areia, você tem que ser o grão de areia no olho da sociedade, o grão de areia no olho do universo, o grão de areia no teu grupo social. Você tem que fazer a diferença, você tem que incomodar, fazer com que as pessoas olhem as coisas de forma diferente. Eu tenho recebido muitas correntes de oração e tudo mais. Dentro do meu ponto de vista, as correntes de oração, elas servem para 2 coisas. Primeiro, para fazer com que a tua frequência energética e vibracional se eleve. Tem algumas orações que eu recebi que são muito legais. E também de cada 10, pelo menos umas 7 elas têm alguma manipulação, elas têm alguma forma de você se diminuir, de você se colocar para baixo. Então nós temos que estar atento com essas questões em relação à nossa visão de Deus, a nossa visão de espiritualidade e a nossa visão de religião. Então, obrigado por você que ficou esse tempo todo comigo. Se tiverem mais dúvidas, críticas, sugestões, coloquem que eu vou respondendo, que agora tem um tempo maior livre, esse tempo de quarentena. E eu vou tentar responder a todas as pessoas da melhor forma possível. Até mais!